Bom, então a gente vai continuar agora, tá? Na aula de filosofia, a gente vai estar fazendo correção da atividade da aula passada, né? Que eu passei para vocês sobre filosofia patrística, tá? Então vamos lá, primeira questão. O que foi a filosofia patrística, tá? Então, gente, filosofia patrística, ela foi um período, tá, que se iniciou com a transição entre a antiguidade e o medievo, tá? Ela é um período, né, em que começou-se a fazer apologia à fé, à religiosidade cristã, tá? Aos dogmas cristãos, né? Em que houve ali fundamentações, né, baseadas principalmente em Platão, né? E escritas por padres que eram considerados os chefes religiosos, né, os pais religiosos das igrejas. Então isso foi a filosofia patrística, tá? É importante a gente colocar aqui que foi um período de transição de pensamento, tá? Um período de mudança, né? Que sai um pouco do racionalismo e vai um pouco para a fé, né, para a questão de crer, né, de crer, né, e não da razão, mas sim do crer, né, aquilo que a gente crê. Então, existe esse momento. E logo depois, né, a gente ainda vê que ainda vem o período medieval e a filosofia escolástica, que vem mais ainda com seu dogma, com seus dogmas, né, para tá pregando a religião tanto no Brasil quanto na Europa toda, tá? Fazendo apologias ao cristianismo. Então, a filosofia escolástica ela é mais religiosa ainda, porém veio a filosofia patrística primeiro, né? Justamente para fazer a ruptura, né, com o racionalismo veio a filosofia escolástica, a filosofia patrística, aliás, tá? Então, isso que foi a filosofia patrística. Qual que foi a outra pergunta? Qual a importância das epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João? Muitos não conseguiram responder, né? Porque não encontraram. Mas, gente, a resposta é muito simples, tá? Assim, pelo entendimento de vocês e a lógica, vocês conseguiriam responder essa questão, sim. A importância dessas epístolas, o que eram epístolas? Eram cartas, né? Eram cartas escritas por padre. A importância delas é que elas serviam, né? Elas serviam para levar a fé, para pregar o cristianismo, né? Fazer apologia ao cristianismo, né? Então, são evangelhos, né? São evangelhos de padres e principalmente porque essas epístolas, essas cartas, elas foram as precursoras, tá? Desse tipo de filosofia patrística. Então, tá aí. A importância delas é porque elas foram as precursoras, né? Número 3. Por que a patrística recebeu esse nome? Porque esse tipo de filosofia ela era pregada e difundida principalmente por padres, tá? Que eram considerados os pais da igreja. Por isso o nome, patrística. Né? Quem respondeu assim acertou, parabéns. 4. Cite resumidamente as características da patrística. Então, quais foram as características da patrística? Vamos situar aqui uma. Período de mudança, né? Apologia ao cristianismo, à fé, ao conhecimento religioso, né? Ela traz o conhecimento religioso. O que mais? O conflito entre a razão e a fé, né? Igual eu disse para vocês, porque tem a questão do racionalismo, nem tem a questão da fé. Aí gerou um pouco um conflito, porque essa filosofia ela vai mais pro lado da fé. Outra característica desse período também foi a influência de Patrão. Os textos de Patrão serviram de base, tá? De base para que os padres, né, os chefes da fé, se fundamentassem para escrever as suas epístolas e difundirem então o cristianismo, tá? Então essa é outra característica, né? Qual que é a outra questão?
qual a importância dessa filosofia, né? Gente, essa filosofia ela foi muito importante porque ela conseguiu produzir um pensamento, né, com base principalmente em Platão, que esse conhecimento que ela conseguiu produzir iria servir de base para todo um sistema, lá ia cair no meu celular, para todo o sistema teológico cristão, tá, que iria vir, né, futuramente. Então ela serviu de base para todo o conhecimento e todo o sistema teológico cristão, né, que iria surgir, né, que já estava surgindo com essa filosofia até então, tá? Então ela foi muito importante por isso, né? Trazia o pensamento cristão, os dogmas cristãos e, né, certas concepções teológicas, tá? Que se tornaram até elementos não só da filosofia escolástica, né? Trouxe elementos também da filosofia grega, né? E conseguiu formular aí a missão de formular o princípio de todo o pensamento cristão, tá? E foi tudo isso que trouxe os conhecimentos, né, de hoje da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A gente tem como referência até também aí o padre, tá? O padre Santo Agostinho, tá? Que se tornou, né, uma referência aí, tá? Então, é essa nossa correção, tá? Tô olhando aqui, parece que não tem mais nada, né? Mas nenhuma questão. Essa é a nossa correção da aula de filosofia de hoje, tá? A gente encerra a nossa aula aqui. Eu não vou deixar atividades para vocês hoje. E nos vemos amanhã com a aula de português, né? Inglês e artes, tá? Então, né? Se alimentem bem, que amanhã a gente tá pegando firme a noite toda, tá? Até 10 horas. Tchau, tchau.